Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação do Censo Ibérico de Águia Pesqueira. Esta sessão é uma sessão organizada conjuntamente pelo Portal Aves de Portugal e pela Fundación Migres, que é uma fundação espanhola. E, portanto, esta apresentação vai ser feita em conjunto pelas duas entidades. Na primeira parte a primeira parte será a cargo do Portal Aves de Portugal e vamos falar do censo em Portugal, e na segunda parte temos aqui um convidado que é o Carlos Torralvo, que é da Fundación Migres, que nos vai falar do censo em Espanha. A parte de Portugal vai ser feita a meias entre mim e o João Tomás. Portanto, eu vou fazer a primeira parte da apresentação, depois passo a palavra ao João, que vai também falar do censo em Portugal, e seguidamente, então, falará o Carlos Torralvo da situação em Espanha. Então vamos fazer a primeira parte da apresentação. O tema é o Censo Ibérico da Águia Pesqueira, que está marcado para o dia 22 de janeiro. Portanto, sábado, não é no próximo sábado, é no sábado seguinte, e que irá acontecer simultaneamente em Portugal e em Espanha. Eu começo por fazer uma breve história deste censo, que é um projeto que nasceu de um pequeno debate no Fórum Aves, em 2015, na altura apenas por uma brincadeira, uma troca de mensagens que nós fizemos, a tentar, um bocadinho em jeito de exercício, adivinhar quantas águias pesqueiras havia a invernar em Portugal. Começámos a perguntar se eram 10, se eram 20, quantas é que haviam, e a certa altura a lembrar-nos que era engraçado fazer um dia que era o dia da águia pesqueira, em que punhamos toda a gente a contar águias pesqueiras no país todo para descobrir quantas águias pesqueiras havia. E então, em janeiro de 2015, fizemos o primeiro censo nacional das águias pesqueiras invernantes. Eu já vou mais à frente falar dos resultados. Depois, entretanto, em 2016, recebemos um contacto da Fundación Migres, na Andaluzia, que é a província mais meridional de Espanha, que souberam da nossa iniciativa, mostraram interesse em fazer algo semelhante na Andaluzia e contactaram-nos para saber detalhes, porque queriam fazer a mesma coisa. Só que nós achamos que, como o primeiro censo tinha sido experimental, resolvemos repetir, e então em 2016 o censo aconteceu simultaneamente em Portugal e na Andaluzia. Portanto, foi o segundo censo em Portugal e o primeiro na Andaluzia. Em 2017, como já estávamos a afinar um bocadinho o método, achámos que devíamos fazer outra vez para ter um total mais completo, e entretanto em Espanha já não se fez só na Andaluzia, alargou-se à totalidade da península. E então em 2017 tivemos o primeiro censo ibérico, que foi simultaneamente em Portugal e em Espanha. A partir daqui nós achamos que já tínhamos os valores mais ou menos estabilizados e pensámos que agora já não vale a pena estar a fazer todos os anos, porque isto obriga a organizar uma data de logística, uma data de pessoas. Vamos passar a fazer de 2 em 2 anos. E então o censo seguinte foi marcado para 2019. Só que em 2019 também tivemos uma novidade, que foi, além de Espanha, o censo foi feito também no norte de Marrocos. Portanto, como podem ver, o âmbito geográfico deste censo tem vindo a crescer a cada nova ronda. Depois, o censo seguinte deveria ter acontecido em 2021, mas foi cancelado devido ao aparecimento da pandemia, e em janeiro de 2021 estávamos em estado de emergência em todo o país e chegámos à conclusão que não havia condições para fazer um censo, ou pelo menos para as pessoas poderem visitar livremente os locais, e achámos que não fazia sentido fazer um censo nessas circunstâncias. Então o censo de 2021 foi cancelado e adiado para 2022. Peço desculpa que aqui enganei-me, porque isto não é Portugal mais Andaluzia, isto é Portugal mais Espanha. Isto às vezes o copy-paste não corre bem. Mas, portanto, em 2022 vamos novamente fazer Portugal mais Espanha. Não tenho ainda a certeza qual é que é a situação em Marrocos, depois o Carlos poderá falar disso. Portanto, agora Portugal mais Espanha, e depois, se tudo correr bem, daqui a 2 anos faremos novamente um censo ibérico. Aqui apenas um resumo dos resultados. Isto é um excerto de um artigo que foi publicado na revista El Corso, da Sociedade Gaditana de História Natural, que foi um artigo preparado conjuntamente pelo Aves de Portugal e pela Fundación Migres, que faz um resumo dos resultados do último censo, em que em Portugal tivemos um número que estará neste intervalo, entre 175 e 191 pesqueiras.
em Espanha 261 e no norte de Marrocos 49. Portanto, como podem ver, da totalidade da região estudada em Portugal temos cerca de 37% do total, no norte de Marrocos 10% e 53% em Espanha. Isto é o número de indivíduos do total que foi contado então no conjunto destes 3 países. Eu agora não me vou alongar mais sobre os dados de Espanha e Marrocos, que depois isso o Carlos vai falar. Isto é também um excerto do artigo que foi publicado nessa revista em 2020 e que tem uma representação dos locais onde foram detectadas águias pesqueiras, que estão representados com estas bolas vermelhas, sendo que o tamanho das bolas corresponde ao número de indivíduos, como podem ver aqui por esta escala à direita. Portanto, as bolinhas mais pequenas, 1 a 2, e depois vai crescendo até às bolas maiores, que são mais de 30 indivíduos. Podemos ver que elas se distribuem um pouco por toda a Península Ibérica e também aqui pelas Ilhas Baleares, no norte de Marrocos, sendo que, no caso de Portugal, nós podemos ver aqui 5 zonas principais, que eu vou falar mais adiante, que são as que têm bolas maiores, que são aqui a Ria de Aveiro, que são o Vale do Tejo, a montante do estuário, o estuário do Tejo, o estuário do Sado e a Ria Formosa. Depois temos aqui uma bola também tamanho intermédio no estuário do Mondego. Creio que no estuário do Mondego, salvo erro, havia 6 indivíduos, portanto já entra na bolinha do terceiro tamanho, embora em termos quantitativos não seja a zona mais importante. De qualquer forma, o que nós podemos ver é que as pesqueiras foram detectadas essencialmente nas zonas litorais. Depois há um ou outro registro de espécie pelo interior, também aqui em Espanha, mas a espécie inverna principalmente em zonas costeiras, mesmo em Marrocos e no norte de Espanha, que é onde encontra maior disponibilidade de habitat. Falando um pouco dos resultados que tivemos em Portugal nos 4 censos anteriores. Como eu já disse, nós tivemos censos em 2015, 16, 17 e 19, e agora vamos ter o de 22, portanto isto irá ser preenchido. Este quadro resume os totais por distrito. Em muitos casos o número dado é um intervalo, por exemplo, aqui em Aveiro temos 13 a 15. Este intervalo tem a ver com uma margem que nós introduzimos referente a eventuais duplicações, ou seja, em alguns casos, por exemplo, o observador faz 2 avistamentos da águia pesqueira, mas não tem a certeza se era o mesmo indivíduo ou se eram indivíduos diferentes, então põe 1 a 2. Portanto, o valor mínimo corresponde ao número de indivíduos que nós temos a certeza que ocorriam na zona, o máximo é um valor possível, mas que considera a possibilidade de haver duplicações. Por isso é que às vezes há aqui intervalos. Ora, quando nós olhamos para este quadro, há aqui, saltam-nos logo à vista que há aqui distritos que têm muito maior relevância a nível da ocorrência das pesqueiras, que são os distritos que têm valores superiores a 10, que são eles Aveiro, Faro, Lisboa, Santarém e Setúbal. E isto corresponde, grosso modo, àqueles locais que eu indiquei, que é a Ria de Aveiro, a Ria Formosa, o estuário do Tejo, o Vale do Rio Tejo e depois Setúbal, que está repartido entre os estuários do Tejo e do Sado. O que nós podemos ver também aqui é que no primeiro censo teve valores muitíssimo inferiores, cerca de metade dos seguintes, porque o primeiro censo foi o tal que foi assim uma ideia experimental que nasceu da tal discussão do Fórum Aves e nós começámos contactámos as pessoas e pedíamos, vão ali visitar os sítios a ver se há pesqueiras, mas não havia equipas organizadas, exceto na Ria de Aveiro, onde desde logo foi o primeiro sítio onde começou a haver uma equipa organizada e, portanto, a Ria de Aveiro teve logo resultados bastante bons no primeiro ano, mas nas outras grandes zonas úmidas os valores não foram tão grandes. E, portanto, nós, depois também um bocado por causa da experiência da Ria de Aveiro, resolvemos nos anos seguintes organizar melhor as equipas e, portanto, de 2015 para 2016 os números praticamente duplicaram, como podem ver, e houve um aumento expressivo em quase todos os distritos. Nomeadamente em Santarém. Em Santarém houve aqui um pulo muito grande. Porquê? Porque Santarém tem um número considerável de pesqueiras ao longo do Vale do Rio Tejo. E este número de aves só é detectável com percursos feitos de barco. E no primeiro ano não houve percursos feitos de barco. Portanto, este pequeno número em Santarém teve a ver com aves vistas a partir de terra firme, ali na zona do estuário, por exemplo, em Pancas, ou penso que no Polo do Boquilobo e mais 1 ou 2 sítios, mas a introdução dos percursos de barco aqui na região de Santarém teve um aumento muito significativo. Depois, em Setúbal, também houve uma duplicação resultante da criação de equipas organizadas para o estuário do Tejo e para o estuário do Sado, que também foi muito relevante para se conseguir ter uma melhor cobertura.
Na Ria Formosa e na Ria de Aveiro também, mas com uma expressão não tão grande. Na Ria Formosa o aumento mais expressivo deu-se para 2017, que foi aqui que tivemos a maior cobertura. Portanto, de 2016 para 2017 houve aqui um aumento ainda resultante de alguma otimização, e depois de 2017 para 2019 os números já estavam mais ou menos estáveis, aumentou ligeiramente, sendo que este aumento agora pode ter a ver com melhor cobertura, mas também pode ter a ver com uma eventual tendência de crescimento. Nós sabemos que as populações de águia pesqueira estão a crescer em diversos países europeus, a espécie está-se a expandir, e portanto estes censos de inverno também nos poderão ajudar a detectar eventuais tendências de longo prazo, se for possível mantê-los ao longo dos anos. Portanto, como eu disse, estes são os 5 distritos mais expressivos. No resto dos distritos, nós podemos ver que há diversos distritos que têm números de 1, 2 até meia dúzia de indivíduos, que são principalmente os distritos costeiros, onde tem zonas úmidas pequenas, que é o caso de Braga, que tem o estuário do Cávado, e é o caso de Viana do Castelo, que tem os estuários do Minho e do Lima, e depois temos pequenas zonas úmidas costeiras em Faro e em Setúbal, e depois temos alguns também indivíduos a invernar no interior alentejano, que aparecem nos distritos de Beja, Évora e Porto Alegre. Estes estão principalmente em albufeiras, há diversas albufeiras no interior que têm uma dimensão razoável e onde há 1 ou 2 pesqueiras a invernar. Portanto, feitas as contas, o que nós podemos ver é que nas 5 grandes zonas úmidas que eu indiquei, invernam 80% das pesqueiras. É os resultados com base nos dados de 2019. Portanto, destas quase 200 pesqueiras, 80% estão nas 5 grandes zonas úmidas, que é então a Ria de Aveiro, a Ria Formosa, o Vale do Tejo, o Estuário do Tejo e o Estuário do Sado. As outras 20%, que são cerca de 40 indivíduos, estão espalhadas por albufeiras e por pequenas zonas úmidas costeiras, como pequenos estuários e lagoas costeiras. Isto é então o total dos dados que nós obtivemos até aqui. Agora, uma representação aqui num mapa dos 5 principais locais de invernada. A Ria de Aveiro, que aparece aqui, é o estuário do Rio Voga, que fica aqui junto à cidade de Aveiro. Depois o Vale do Tejo, que aqui não é uma zona úmida, digamos, mais circular, é um percurso linear e corresponde ao Vale do Rio, a montante de Vila Franca de Xira, passando aqui pela zona do Cartacho, Santarém, depois até perto do entroncamento, até Vila Nova da Barquinha, principalmente. Portanto, é a zona mais importante para a invernada de águias pesqueiras, é aqui este troço do Vale do Tejo. E, como eu disse, foi a introdução dos percursos de barco em 2016 que nos permitiu realmente detectar toda esta enorme quantidade de pesqueiras que aparecem aqui, tipo de quilómetro a quilómetro ou de 2 em 2 quilómetros ao longo do rio. Depois temos o estuário do Tejo propriamente dito, o estuário do Tejo que se desenvolve em frente a Lisboa, mas que em termos de distritos está repartido por 3 distritos, porque a Lesira de Vila Franca está no distrito de Lisboa, a zona de Pancas e Val de Frades está no distrito de Santarém, e o resto da margem sul está no distrito de Setúbal, aquela zona entre Seixal, Barreiro, Alcochete e Montijo, e nós consideramos aqui o Vale do Tejo e o estuário do Tejo com equipas separadas, porque o Vale do Tejo é feito de barco e o estuário é percorrido e é prospectado com equipas que estão em terra firme. Depois temos o estuário do Sado, que fica ali abaixo de Setúbal. O estuário do Sado tem sido a nossa maior dor de cabeça neste censo, porque é sempre o sítio onde é mais difícil recrutar pessoas para colaborar, em parte porque está longe dos locais mais povoados, principalmente para a margem sul, aqui na zona de Alcácer, que é uma zona um bocadinho mais distante e pouco povoada, tem sido sempre o sítio onde temos tido mais dificuldade, e em alguns censos a cobertura no Sado ficou incompleta. Este ano esperamos que a coisa corra melhor, depois o João já vai falar disso. Finalmente temos a Ria Formosa, que fica aqui na parte central do Algarve, mais ou menos entre um bocadinho a oeste de Faro, na zona do Ancão, passa por Faro Olhão, vai até Tavira e quase até Cacela Velha, já no concelho de Vila Real de Santo António, mas a zona principal é aqui na zona de Faro. Estes são então os 5 locais que reúnem 80% das águias pesqueiras que invernam em Portugal. As restantes 20, como eu disse, estão aqui em pequenas zonas úmidas ao longo da costa e em albufeiras no interior, em especial no Alentejo. Eu há pouco não referi, mas nestes distritos do interior norte e centro, até agora ficaram sempre a zero. Apesar de haver algumas albufeiras, não foram detectadas pesqueiras a invernar. Este ano poderemos ter alguma novidade, porque soubemos recentemente que andou uma águia pesqueira a invernar aqui alguns no distrito de Castelo Branco, portanto poderemos vir a ter a primeira pesqueira invernante para a Beira Baixa, vamos ver se ela fica por lá. Aqui são os detalhes então do aspecto da Ria Formosa, que é uma grande laguna que se estende aqui a sul de Faro,
que está separada do mar por um conjunto de ilhas barreira, que são estas ilhas arenosas. Depois temos aqui Tavira, e a Ria Formosa é formada aqui por um conjunto de canais, e depois aqui na zona central tem uma série de ilhas de sapal e de areia, e aqui espalhadas pela ria há uma série de águias pesqueiras a invernar, penso que umas 15, algumas delas só são detectáveis de barco a partir de terra, e nós na Ria Formosa também temos tido alguma prospecção de barco. Uma zona com estas características, eu não vou apresentar as zonas todas, estou a dar esta aqui como exemplo, mas o que nós fazemos numa zona com estas características, que é uma zona grande, isto não é possível ser visitado por uma pessoa só. E então nestas áreas o que nós fazemos é, temos equipas compostas por 8, 10, 12 pessoas, as equipas são distribuídas por pontos estratégicos em toda a área, em locais onde consigam ver uma determinada porção, e depois os observadores tomam nota das pesqueiras que virem, e, por exemplo, alguém que esteja aqui em Olhão e veja uma pesqueira a voar nesta direção, vai avisar o colega que esteja, por exemplo, aqui na Fuzeta, a dizer, olha, vai uma pesqueira nessa direção, isto para cruzar eventuais duplicações, porque nós temos um bocadinho a preocupação de garantir que o mesmo indivíduo não é contado por pessoas diferentes, e, portanto, procuramos que as equipas tenham uma boa cobertura da área, mas que ao mesmo tempo os vários observadores estejam em contacto uns com os outros para, precisamente, para haver informação a circular sobre quantas pesqueiras é que há na zona. O caso do Vale do Tejo, que eu falei há pouco, é um percurso linear, corresponde a toda esta zona que se estende aqui, desde Vila Nova da Barquinha, que é aqui um bocadinho a seguir ao entroncamento, passando pelo entroncamento Chamusca, aqui esta zona verde é o Pulo do Quilobo, depois passa aqui na zona de Alpiarça, Santarém, que é o nosso centro de operações, e depois para baixo passa a zona de Muges, passa perto de Salvaterra de Magos e vai até Vila Franca de Xira, que é a parte onde começa a prospecção pela equipa do estuário. Como é que isto é feito? A partir de Santarém existe uma equipa com 2 barcos que vão prospectando, vão descendo o rio. O rio é muito largo, em certos sítios chega a ter, penso que quase 1 quilómetro de largura ou perto disso, e como o rio é muito largo, vão 2 barcos em paralelo a cobrir o rio, um na margem esquerda, outro na margem direita, e há uma galeria ripícola ao longo do rio e as águias estão muitas vezes pousadas nessas árvores ou então vão pescar no rio. E então, o censo aqui é feito em 2 dias, porque não é possível percorrer tudo num dia, e então num dos dias é feito de Santarém para baixo, os barcos vão percorrendo o rio, vão contando as pesqueiras e depois à tarde voltam para Santarém, e no segundo dia, que é no domingo, é de Santarém para cima, penso que até Vila Nova da Barquinha. É claro que se pode dizer que isto devia ser tudo feito no mesmo dia, e devia, mas as pesqueiras que estão para norte não são as mesmas que estão para sul, portanto, mesmo que houvesse aqui um indivíduo que cruzasse a zona, à partida são zonas distintas, há uma grande densidade de pesqueiras e as equipas que fazem isto já têm bastante experiência para saber qual é o melhor método de censo aqui do barco. Tenho aqui umas imagens que foram gentilmente cedidas pelo José Freitas, que é o coordenador da zona, aqui 2 imagens do censo do barco no Rio Tejo, o censo das pesqueiras, num dos dias em que é feita a descida, aqui também. Estes barcos, na altura, portanto, isto foi realizado com o apoio dos bombeiros voluntários de Santarém, a quem agradecemos também o apoio que têm dado. E depois aqui exemplos de pesqueiras pousadas, então, nas árvores ou aqui num tronco junto ao Rio Tejo. Portanto, elas estão pousadas ao longo do rio e, ao longo de toda esta extensão de rio, são mais de 40 pesqueiras e, em termos de valor global, este é o sítio, é a zona mais importante para a invernada de pesqueiras. Tem esta particularidade de ser ao longo de um rio, em vez de ser num estuário ou numa albufeira. Por fim, uma referência ao Alqueva. O Alqueva é a maior albufeira que nós temos em Portugal e no primeiro ano não foi prospectado. E depois, no segundo ano, como criámos equipas para as principais zonas úmidas, nós lembramos também que seria boa ideia prospectar o Alqueva. Só que o Alqueva, pela sua dimensão, não pode ser prospectado só a partir de terra. Porquê é que nós nos lembramos de prospectar o Alqueva? Porque no Alqueva é onde tem estado a decorrer um projeto de reintrodução desde 2011, com vista ao estabelecimento de uma população reprodutora, um projeto com águias pesqueiras vindas da Finlândia, e então achamos que era interessante prospectar o Alqueva para ver se também aqui há águias pesqueiras a invernar, seja aves libertadas no projeto de reintrodução, seja aves vindas de fora. E então houve uma equipa que percorreu aqui cerca de 100 e tal quilómetros de barco. O Alqueva é enorme, é muito recortado, mas o Alqueva foi uma enorme desilusão, porque percorreram aqui uma grande parte da albufeira e não viram absolutamente nada, nem uma pesqueira. E isto foi feito em 2 anos diferentes, este ano já não vai ser feito, porque chegamos à conclusão que não há. Poder-se-ia dizer que foi perda de tempo, eu acho que não, porque se não tivéssemos feito não sabíamos, agora sabemos. Só que o Alqueva vai por aqui acima, até aqui à zona de Jurumanha, que é quase em Elvas, e aqui a albufeira é muito mais estreita, é tipo rio, e aqui sim foram detectadas 2 ou 3 pesqueiras nos anos anteriores. Portanto,
este ano a prospecção só vai ser feita nesta zona, que é onde sabemos que as pesqueiras invernam. Aqui praticamente não há, talvez por causa das águas serem muito profundas, não sei, mas pronto, fica aqui também a referência que às vezes é necessário prospectar os locais potenciais para descobrirmos se há ou não pesqueiras a invernar. Eu agora passo a palavra ao João Tomás, que vai falar, então eu apresentei o histórico deste censo e os resultados, o João vai falar então do que vai ser o censo este ano, o que é que nós temos pensado. João? Olá, boa noite a todos. Pronto, eu vou falar um bocadinho da metodologia do censo deste ano. Pronto, como o Gonçalo já disse, o censo vai acontecer em Portugal e em Espanha, ou seja, é um censo ibérico. Nós decidimos que o dia preferencial para este censo será o dia 22, mas em alguns casos, algumas exceções, por indisponibilidade dos voluntários ou então de áreas muito distantes, poderá ser feito ou no dia anterior ou no dia seguinte ao dia 22. Mas a grossa maioria de visitas vai ser realizada e nós preferimos que seja realizado no dia 22. Relativamente às áreas que têm influência das marés, preferimos também que as visitas sejam realizadas durante o período de maré baixa, e eu penso que para o dia 22 o pico da maré baixa andará à volta das 11h40, ou seja, as pessoas, as equipas que irão estar no terreno, poderão visitar e poderão fazer as contagens num período entre 1h30 antes das 11h40, ou seja, a partir das 10 horas, até um período 1h30 depois das 11h40 até às 13, ou seja, das 10 às 13 do dia 22. Depois, em todas as áreas de ocorrência da águia pesqueira, nós decidimos agrupar as áreas em dois grupos, ou seja, áreas de prioridade 1 e áreas de prioridade 2. Ou seja, áreas de prioridade de 1 são áreas onde existem muitas águias pesqueiras, por norma mais do que 5 indivíduos a invernar, e as áreas de prioridade 2 são áreas mais pequenas e onde existem também menos indivíduos a passar o inverno. Então, para as áreas de prioridade 1, como são áreas muito grandes, e o Gonçalo já deu vários exemplos, e como tem muitos indivíduos para contar, e também de maneira a evitar duplicação de indivíduos, à semelhança também das edições anteriores, vai haver um coordenador para cada uma dessas 6 áreas que o Gonçalo também já falou. E por fim, para quem tem dúvidas ou para quem tem alguma questão relativa ao censo, podem nos contactar através do e-mail do portal Aves de Portugal. Podes passar, Gonçalo, se podes saber. Então, este mapa, vocês certamente que já o conhecem, nós já partilhamos este mapa no Facebook, no Fórum Aves de Portugal. Está também no documento de apoio que a Coordenação Nacional já partilhou também nos vários canais de divulgação, através também dos coordenadores. É um mapa que inclui todas as áreas de ocorrência da águia pesqueira, e podem ver que existem balões de 2 cores diferentes, ou seja, balões a vermelho, que são as áreas de prioridade 1, são as grandes áreas, as áreas onde ocorrem os tais 80% das águias pesqueiras em Portugal, e depois os balões a amarelo, que são as áreas de prioridade 2, que são áreas mais pequenas e com menos indivíduos. Então, as áreas de prioridade 1 são a Ria de Aveiro, que está a ser coordenada pela Associação de Bioliving. Depois temos o Val do Tejo, que é o troço, basicamente, entre Abrantes e Vila Franca de Xira, que está a ser coordenado pelo José Freitas e pelo Paulo Alves. Depois, dividimos o estuário do Tejo em 2 áreas, as Lesírias, que é ali a bolinha A14, que é coordenada pelo Pedro Inácio, e a restante área, que é o número 15, coordenado pelo Daniel Raposo. Depois temos o balão número 18, que é o estuário do Sado, coordenado pelo Carlos Pacheco, e a Ria Formosa, ali embaixo no Algarve, 33, a ser coordenado pelo Sérgio Correia. Pronto, podes passar. Pronto. Tendo em consideração as áreas de prioridade 1, ou seja, aquelas os 6 balões vermelhos, para estas áreas, como são áreas muito grandes e como são áreas que têm muitas águias pesqueiras para contar, nós dissemos aos coordenadores, e é preferível que os voluntários façam as contagens, iniciem as contagens à mesma hora.
ou seja, entre aquele período que eu falei das 10 até às 13, ou seja, o período de maré baixa, é nesse período que os voluntários devem sair para o campo e contar as águias pesqueiras. Depois, importante, dados a registar durante as contagens. Sempre que observam ou detectam uma águia pesqueira, é importante apontar a hora da observação. O comportamento, ou seja, se a águia pesqueira está pousada em alimentação, ou então se está em voo, e aí é um bocadinho a história que o Gonçalo contou, ou seja, se tivermos 2 voluntários em 2 áreas contíguas, se um voluntário detectar uma águia em voo e se depois passar para a área do outro voluntário, é importante que voluntários em áreas contíguas estejam sempre em contacto para, lá está, para evitar duplicação de indivíduos, para não estarmos a contar indivíduos a dobrar e depois isso trazer contagens que não são tão exatas. E depois também, opcional, não é o foco do censo, é tentar ler a nível dos indivíduos, seja através de fotografias ou através dos telescópios. Só dar uma nota que às vezes as anilhas podem ajudar depois a ter os resultados finais mais afinados, porque lá está, ajuda a tentar também evitar a duplicação de indivíduos, como já referi. Para estas áreas, cada voluntário depois diz os resultados, ou envia os resultados para o coordenador da área respectiva, e depois esse coordenador enviará para a coordenação nacional. Podes passar, Gonçalo, se faz favor. Pronto, para as áreas com os balões amarelos, que são as áreas de prioridade 2, são estuários mais pequenos, são albufeiras do interior, lagoas costeiras também mais pequenas. Os voluntários, normalmente, o mais provável é que saiam para o campo sozinhos, que vão visitar essas áreas sozinhos. E, tendo em conta, por exemplo, uma albufeira, o voluntário chega à albufeira e o que aconselhamos a fazer é estar num sítio e tentar fazer um varrimento completo à albufeira para detectar águias pesqueiras. Por exemplo, considerando um estuário mais pequeno, talvez faça sentido fazer um pequeno percurso ao longo do estuário ou da foz, do rio, para detectar esses indivíduos. Importante é também registar a hora do comportamento do indivíduo detectado, pois, por exemplo, em áreas próximas, se nós soubermos para onde é que o indivíduo, imaginemos que ele está a voar, se soubermos para onde é que ele vai, também ajuda a tentar diminuir a duplicação de indivíduos, pois as águias pesqueiras gostam muito de viajar e de voar grandes distâncias e podem facilmente passar de uma albufeira para outra, e essa informação pode nos ajudar a afinar o resultado final. Por fim, os resultados para estas áreas nós aconselhamos a enviarem-nos diretamente, ou seja, pelas diferentes páginas de Facebook onde divulgamos o censo, ou através do Fórum Aves de Portugal, ou em último caso através do e-mail do Aves de Portugal. E quanto à metodologia, podes passar, Gonçalo? Já não há mais nenhum slide. Não há mais nenhum. Mas já agora deixa-me só acrescentar uma coisa. Há aqui um local que é um local que é, digamos, candidato a passar a prioridade 1, que é o estuário do Mondego, onde em anos anteriores já foram detectados 5 ou 6 indivíduos e este ano, pelo que eu sei, até há indivíduos a invernar mais para o interior, na direção de Coimbra, e onde, segundo eu sei, se tem estado a organizar uma equipa de algumas pessoas que irão fazer uma cobertura um bocadinho alargada da zona. Portanto, é um sítio que já vai ter uma equipa organizada também, parece-me. Sim, assim, lá está, esse local tem estado num censos, aparece como área de prioridade 2, porque tem menos de 5 indivíduos, noutros censos tem mais do que 5 indivíduos e passa para uma área mais importante, mas pronto, foi decidido ficar na área de prioridade 2, mas provavelmente este inverno até vai ter mais do que 5 indivíduos. Pois, eu acho que houve um ano em que chegou a ter 6, parece-me. Portanto, está ali na fronteira entre prioridade 1 e prioridade 2. Está no limbo, sim. E pronto, e por fim, em nome da organização do censo, agradecer a todos os mais, eu creio que são mais de 300 voluntários que já participaram em todas as edições do censo, desde 2015 até 2019, até o último. E acho que o censo é a prova de que, juntando muitos esforços de observadores de aves, de fotógrafos, de ornitólogos, de apaixonados pela espécie e pelas aves, se consegue produzir muito conhecimento de uma espécie
que até 2015 não se sabia muito, não se sabia quais é que eram as principais áreas de invernada em Portugal. Nós não sabemos o número exato de águias a invernar em Portugal, isto são apenas números que andam próximo da realidade, obviamente. Há anos em que a cobertura não é, fica um bocadinho aquém em alguns locais, mas há de estar muito próximo da realidade e isso é muito bom. E hoje em dia já sabemos muito mais sobre a espécie, sobre a invernada da espécie em Portugal, e se o censo continuar, e acho que é também do nosso interesse e também de Espanha, poderemos ficar a saber, podemos acompanhar a tendência das populações invernantes em Portugal. E obrigado a todos. E também por estarem aqui. Obrigado, João. Fizemos agora aqui então uma apresentação do que tem sido a história deste censo e os resultados e o que esperamos que seja este ano em Portugal. Eu agora ia passar a palavra ao Carlos Torralvo, da Fundación Migres, em Espanha, para nos falar um pouco do que é o censo da águia pesqueira em Espanha. Eu saliento que nós fazemos este censo de forma coordenada com Espanha, acontece no mesmo dia nos dois países, que é para ser uma fotografia daquilo que acontece nesta altura em simultâneo em toda a península. Carlos. Empiezo, ¿no? Mi charla, ¿me comentas? Aquí está. José, há permissões? Já está a partilha, sim. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí, está bien. Buenas noches, soy Carlos Torralvo, de la Fundación Migre. Doy las gracias a los compañeros de Portugal por esta iniciativa. Y bueno, voy a explicar un poco cómo, ya los compañeros han resumido cómo se originaron estos censos, y yo voy a hablar la parte de lo que pretendemos hacer aquí, que es lo mismo. A ver si paso. Ahora. Bueno, los objetivos del censo son estudiar la población de la invernante en la península ibérica, pues la distribución espacial, como parte han explicado nuestros compañeros, problemas de conservación, detectar si hay algún problema de conservación, tanto de la posible persecución directa o problemas directos con la especie en sí o con su entorno, ¿no? Y también detectar el origen de los invernantes, ¿no? A través de principalmente lectura de anillas. Otro de los objetivos, por nuestra parte también, era la difusión de la especie a través de notas de prensa, redes sociales, artículos, charlas, radio, con el objetivo de dar a conocer a esta especie su problemática y que ello repercuta en la conservación. Y otro de los objetivos que por parte de la Fundación, era cumplir también que haya una participación ciudadana. Una especie no se puede conservar, un espacio protegido no se puede conservar si sus ciudadanos no se consideran partícipes de ello. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante que haya una participación ciudadana. En este caso sería en censar y conocer el entorno de estas especies. Y bueno, estos son los tres principales objetivos que para nosotros nos hemos planteado con este censo. Resumir brevemente que la pescadora, como sabéis, principalmente la población, el volumen de la población está en el norte de Europa, que la península se llegó a extinguir y que gracias a proyectos de conservación se ha vuelto a recuperar y seguimos trabajando en que se vaya recuperando en otras partes de la región, como estamos trabajando actualmente en la Comunidad Valenciana, y que sus principales cuarteles de invernada son al sur del Sáhara, ¿no? Aquí veis brevemente cómo son las rutas migratorias, muy esquematizadas y marcando principalmente el grueso de la migración. Es una especie que no necesita cruzar por los estrechos, porque se describe como de migración de frente amplio, puede volar por el mar, puede estirarse 24 horas volando sin parar, vuela de noche. Es una especie que tiene altas facultades para la migración y no supone un problema el pasar el Mediterráneo, pero sí sería un problema el Sáhara, ¿no? Como a multitud de especies de aves. Los resultados que hemos tenido aquí en España, principalmente en España peninsular, corresponde, en la población que existe en la península, corresponde a un 55%. ¿vale?
Portugal tiene en torno a 45, nosotros 55. En este porcentaje no hemos incluido las Islas Baleares, que tienen, porque los censos que tenemos son parciales, en el censo del 2018-19 estaba en torno a 14 aves, pero posiblemente haya mucho más. Y bueno, en Marruecos, que hicimos el censo en la última convocatoria, salieron en torno a 37 aves, ¿vale? Hicimos principalmente está en el Parque Natural en el Parque Nacional de Alucemas. Estos son los resultados a nivel de España. Aquí tenéis los números, principalmente invernan en Andalucía, seguido de Extremadura, Galicia y Cataluña. Valencia también está dentro de los grandes números que tenemos por los humedales costeros que tienen. El total de España está en torno a 265 águilas pescadoras, sin incluir, como he dicho antes, ni Canarias ni Baleares. Andalucía alberga el 73% de la población invernante, ¿vale? Ahí en puntos rojos podéis ver las zonas con mayor número, que están en torno a 40, Bahía de Cádiz y el Bajo Guadalquivir, ¿no? El Parque Nacional de Doñana, su entorno. Una cosa que no hemos hecho es calcular la densidad, ¿no? Puede ser esto un poco engañoso porque vemos los números en total, pero habría que ver la densidad, ¿no? La densidad en el espacio que ocupan. Y posiblemente un sitio con mucha densidad sería la marisma del Odiel, marisma del Río Tinto y Odiel, que en total está en torno a unos 30 aves, pero el espacio es muy pequeño y posiblemente sea la zona con mayor densidad de pescadoras posiblemente de la península. Pero es un tema que no hemos analizado y que pretendemos hacer. Principalmente veis que se vuelca la población invernante en la zona atlántica. Me paso la diapositiva anterior. En el cuadrante sudoccidental de la península ibérica, ¿no? Eso es debido a que ahí se producen grandes humedales, las cuencas hidrográficas son muy largas, aportan mucho sedimento y en estas zonas, pues bueno, junto con esas grandes humedales que se forman por esa gran aportación de sedimentos, se los junta que hay mareas, por lo tanto hay una zona intermareal y genera unos ambientes muy productivos. ¿Qué pasa en la zona mediterránea? Esas cuencas hidrográficas son más pequeñas, aportan menos sedimento. Por otro lado, tenemos que no hay zonas mareales, en el Mediterráneo apenas hay una marea muy pequeña, muy sutil y por lo tanto las zonas intermareales no son tan grandes y posiblemente esas son las causas por las que sean menos productivos y por lo tanto tengan menos capacidad de albergar una población de pescadores. Tenemos el delta del Ebro, ¿no? Que es un humedal muy importante, que está entre 5 y 15 ejemplares, no recuerdo ahora los números. También tenemos la Albufera de Valencia y el Mar Menor. Estos sitios deberían albergar posiblemente mayor cantidad de individuos, pero no sabría decir por qué no. Claramente creo que la Albufera de Valencia y el Mar Menor en Murcia, que no tiene pescadora, posiblemente sea por las condiciones de alta contaminación que tiene, que tiene poca capacidad productiva, ¿no? Recientemente hemos visto la situación en la que se encuentra el Mar Menor, con los vertidos con la contaminación producida por nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura intensiva y todo eso, bueno, pues son las causas por las que, por ejemplo, en Murcia no hay una población, no hay unos individuos invernantes. Bueno, podemos pensar que el águila pescadora, bueno, los compañeros de Portugal la han reflejado con sus datos. Podemos pensar, con un artículo que hemos publicado pues en el 2019, que la pescadora ha pasado inadvertida porque no se prestaba atención, pero los datos dicen que no, que es una invernada reciente. En los últimos 20 años, con los datos que tenemos de la Comunidad Autónoma Andaluza, los datos de la Bahía de Cádiz y los datos que tenemos aquí de la migración, hemos visto que ha habido un aumento de individuos detectados en el caso de la migración y un aumento de la invernada en el caso de Andalucía y Bahía de Cádiz. ¿A qué se debe ese aumento? Bueno, nosotros pensamos que ha habido un aumento de la población y el cambio global, ¿no? El cambio que se ha producido, el cambio climático, ¿no? Aquí veis claramente con las poblaciones que tenemos de Reino Unido y Alemania, claramente se ha producido un aumento de la población en Europa, por lo tanto eso repercute en que ha habido un aumento de individuos invernantes, ¿no?
Y por otro lado tenemos el cambio climático, que está produciendo un acortamiento de la longitud de migración, ¿no? Un individuo que se queda en la península tiene mayor probabilidad de sobrevivir que uno que cruza el Sáhara, ¿no? Que es el mayor obstáculo, principalmente en los jóvenes, para llegar a sus cuarteles de invernada. Y si deciden quedarse en la península, pues tienen mayores probabilidades de supervivencia. ¿Por qué ahora tiene mayores probabilidades de supervivencia? El aumento de la temperatura ha hecho que la comunidad de peces pues, sea mucho más accesible a las pescadoras, ¿no? Otro de los objetivos, como dije, era la difusión de los resultados, ¿no? A través de redes sociales. Y bueno, nosotros, uno de nuestros compromisos con los colaboradores, con los participantes de los censos, era publicar los datos. Lo hemos hecho en conjunto con los compañeros de Portugal. Hemos hecho 2 publicaciones divulgativas, que es la revista del Corzo, de la Sociedad Gaitana de Historia Natural, en el que hemos volcado no solo los resultados, sino también todos los participantes. También tenemos una publicación científica en el que hemos volcado todos los resultados del censo y bueno, lo que he explicado anteriormente con respecto a por qué se ha producido un aumento de la invernada. Y también hemos desarrollado el capítulo de invernada en la última monografía publicada por la Sociedad Española de Ornitología. Gracias a la ciencia ciudadana, que son pues, todos los participantes que no son profesionales ni en la conservación ni desde el punto de vista científico, gracias a ellos podemos conseguir abarcar toda la península ibérica. Y gracias a ellos pues, hemos tenido estos resultados. Han sido en total en España en torno a 305 participantes, posiblemente fueran más, pero siempre se queda alguno por el camino porque no terminan de llegarnos todos los nombres. Y principalmente tenemos el grueso de los participantes ha sido en Andalucía y Galicia, ¿no? Entidades, pues han participado multitud de entidades, aquí no estarán todas reflejadas, pero en España está en torno a 54 entidades las que han participado y gracias a todos ellos y a los participantes podemos tener estos resultados, ¿no? Con respecto a el censo actual de este año, bueno, pues es un poco, nosotros nos hemos organizado en España, nos hemos organizado cuando las comunidades autónomas son pequeñas, pues por comunidades y cuando son comunidades muy grandes por provincias. En cada comunidad o provincia hemos intentado buscar a una persona que coordinara el censo en esa zona, que se pusiera en contacto con su entorno ornitológico o que pudiera estar interesado en participar en el censo y cada ellos de manera autónoma y soberana pues realizan el censo principalmente en ese día. Nosotros por las particularidades de España no podemos conseguir una participación total en ese mismo día, por lo tanto intentamos recabar antes de la semana, principalmente antes del día 22, pues las zonas aquellas que no se puede cubrir por motivos principalmente personales o incluso profesionales, porque en algunos sitios tenemos que acudir a profesionales para poder hacer el censo, pues damos también por válido esos días anteriores al 22. La franja horaria sería entre las 8 y las 14 horas, ¿no? Para hacer el censo. Y bueno, pedimos eso, pedimos que el número total, si es posible, edades y sexos, intentar leer las anillas para saber el origen, en el caso que se pudiera leer la anilla. Si no se puede leer la anilla, pues saber si está anillado o no, y el color de la anilla también es muy importante, pues por lo menos para saber el país de procedencia. Y también nos interesa saber quiénes participan para reflejarlo en las publicaciones y las entidades que también participan. No siempre hemos conseguido cubrir todas las provincias. Hay provincias que son muy difíciles porque hay poca población o dan por hecho que ya no hay pescadora, por lo tanto no muestran mucho interés. El primer censo nacional se quedaron 2 provincias sin datos, pero en este último censo conseguimos cubrir todo el país. Y bueno, muchísimas gracias al compañero de Portugal y a todos los asistentes por su atención. No sé si hay un ruego de preguntas ahora. Muy bien. Gracias, Carlos. Agora terminamos a parte da apresentação.
se alguém quiser colocar alguma questão. Eu já vi aqui, há uma pergunta das Mulheres à Obra que pergunta se nós fazemos ideia da percentagem aproximada de indivíduos anilhados. Bem, nem sempre é possível perceber se as aves estão anilhadas ou não, porque às vezes estão bastante distantes. Mas pela nossa experiência de observação, até de partilhas de fotografias fora do âmbito do censo, eu diria assim grosseiramente que talvez metade das águias pesqueiras que aparecem por cá são portadoras de anilhas vindas da Alemanha, França ou Reino Unido. João, não sei se partilhas de mais ou menos assim desta ideia, mas penso que cerca de metade, há muitas que estão anilhadas. Estás sem som? Não sei se querias dizer alguma coisa. Não dá para ligar? Zé, podes dar aí permissão para o João ligar o micro, por favor? Ok, agora sim. Já está. Eu também não consigo dizer uma porcentagem, mas acredito que com um grande número de projetos de seguimento da espécie, acredito que andará entre os 30% e 40% das aves que são encontradas em Portugal. Mas isto é uma... É uma estimativa, sim. Sim, são estimativas muito grosseiras. Nem é o principal foco do censo. Nós tentamos e incentivamos a que sejam lidas as anilhas e, se o fizerem, melhor, até porque é um feedback que se dá a esses projetos e é um bom feedback e eles gostam sempre de saber. Mas sim, não temos nenhum estudo. Nunca fizemos uma análise. Carlos, não sei se tens dados de Espanha, pergunta-nos qual é a percentagem de águias que têm anilha. Nosotros no lo tenemos eso evaluado, no lo hemos estudiado. Deberíamos coger todos los datos y ver el porcentaje, pero no lo tenemos eso analizado. Carlos, deixa-me perguntar-te uma coisa. Vocês têm um projeto de reintrodução, principalmente em Cádiz e noutros sítios da Andaluzia, de reprodução, não é? Vocês sabem se essas águias que são desse projeto de reintrodução, elas ficam para inverno ou vão-se embora? Muchos ejemplares se quedan a invernar, ¿vale? Muchos. La totalidad no lo podríamos decir porque no tenemos, por ejemplo, la provincia de Cádiz no trabajamos en la invernada desde la Fundación Miguel, no hacemos un seguimiento de todos los ejemplares invernantes, no hacemos una lectura, pero podría decir que no, que principalmente, teniendo en cuenta las anillas, el volumen principal de invernantes son extraibéricos, son centroeuropeos. Y los nuestros tenemos datos de que se van a Senegal, se quedan en Marruecos, incluso un mismo ejemplar llegó a invernar un año en Marruecos, otro año estuvo en Senegal y por último ya lo tenemos en la península como reproductor. Há outra questão sobre Andaluzia que pergunta ao João Falé se o esforço em Espanha foi igual na Andaluzia e nas outras comunidades autónomas. El esfuerzo, sí, fue el mismo esfuerzo. No hay mayor esfuerzo en Andalucía. Sí es cierto que en Andalucía hay más lugares donde censar, hay más población, por lo tanto hay más participación para cubrir esos espacios. Pero no hay un mayor esfuerzo con respecto a otras comunidades en relación. Yo creo que humedal, relación censador, tiene que salir algo muy parecido. El resto de la península hay muy pocos embalses en el centro de la península con respecto o muy parecidos. En otras comunidades los embalses pues no albergan pescadoras y de por sí ya anda por hecho de que no lo censan. En otras provincias no hay apenas censadores, pero en esas provincias nos surtimos de los censos que hacen la administración pública para acceder a los resultados que ellos hayan tenido para poder tener un dato, principalmente en el centro de la península, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que apenas hay pescadoras. Tenemos que acudir a los profesionales porque no hay un voluntariado que quiera censar porque ya dan de por sí de que no hay pescadoras. Muito bem. O Luís Ferreira pergunta se existe prospecção no Rio Sorraia. Temos intenção de prospectar essa zona. O rio não é navegável nos termos em que é navegável o Tejo, portanto não pode ser percorrido todo de barco,
e também não sei se, em alguns casos, sequer tem profundidade suficiente para ter muitas pesqueiras. Mas sabemos que ocorrem aí pesqueiras e temos contacto com alguns observadores da zona de Coruche que vão, pelo menos, fazer alguma prospecção. O Alexandre Pereira pergunta se o ponto Mora Cabeção se refere a um curso de água ou uma albufeira. Não sei responder concretamente, mas eu sei que há algumas albufeiras na zona e há também a albufeira de Montargil, que já fica um bocadinho acima, já na direção de Ponte de Souro, e que sei que vai ser assegurada por uma equipa de Cabeção. Eu sei que há algumas albufeiras na zona, mas não sei se há invernada regular nessa zona. Portanto, essa equipa conhece os açudes e sabe onde é que há potencial de ocorrência. Penso que o ponto Mora Cabeção abrange sobretudo açudes. Não sei, João, se tens mais alguma informação sobre esse ponto, se quiseres complementar. Não, é isso mesmo. É referente a vários açudes naquela área. Ou seja, não é um sítio em específico, são vários pequenos açudes que existem. E que eu acho que já tiveram um indivíduo em alguma das edições do censo. E por isso é que apareceu no mapa. Ok. Sim, mas é diferente do ponto de Montargil, que é um ponto separado, certo? Sim. Isso é um balão diferente. É um número diferente. Eu tenho uma pergunta para o Carlos. Como? Não sei se posso fazer uma pergunta também. Sim, claro. Faz. É para o Carlos. Carlos, um voluntário que queira participar no censo em Espanha, quem é que contacta? Contacta a Fundação Migres? Ou contacta o coordenador de cada comunidade da província? Como é que funciona? Perdona, no, creo que la pregunta iba para mí. Sí, Carlos Torralba, sí. Sí. ¿Qué me has preguntado exactamente? Porque no lo he escuchado bien. Bueno, voy a hablar en español. Si un voluntario que quiere participar en el censo, tiene que contactar a quién, a la fundación, al coordinador de la comunidad. A ver, como le venga mejor. Si no tiene acceso al coordinador de la comunidad autónoma o de la provincia, generalmente mucha gente acude a mí porque aparece más mi correo electrónico, no por otra cosa. Y yo le remito al coordinador de la región, ¿vale? Porque al fin y al cabo mucha gente me dice, quiere censar un embalse y, como he comentado, ese coordinador provincial o regional es el que distribuye las personas que tiene, establece las prioridades porque conoce bien la región y bueno, siempre remito al coordinador si existe de esa región, si no directamente pues bueno, si esa persona tiene experiencia, pues respeto su experiencia y si él me dice que crees que es mejor a un embalse porque lo ha visto en años anteriores o porque ha oído que en esa zona hay, pues lo respeto, ¿no? Y entonces ellos deciden, como conocedores del territorio, qué sitio puede ser de mayor interés. Pero principalmente eso, yo siempre remito al coordinador provincial o regional. Vale, gracias. Muito bem. Continuando, a Liliana Barosa diz o seguinte: localizei online um Excel com os dados detalhados de 2017. Inclui indicação de visita aos locais ou não e o número de local para cada distrito. Também existe um Excel assim para 2019? Seria possível disponibilizar? Sim, também temos. João, tens aí o link à mão? Não. O link não, mas depois podemos partilhar. Sim, se pudesses colocar aí no chat a folha com os resultados de 2019. Porque a Liliana diz que consultou de 2017, porque de facto está num documento separado, efetivamente, mas já agora se puderes pôr aqui no chat, por favor, para assim, quem quiser também pode aproveitar para ficar já com esse link para consultar os resultados detalhados do último censo, que de alguma maneira dão já uma indicação do número potencial de indivíduos que podemos esperar em cada zona. Sim, se eu não conseguir partilhar, nós depois do webinário disponibilizaremos nos posts que fizemos. Mas vou tentar. Basta colocares o link do documento. Sim. Senão eu também posso tentar obter, se não conseguires. Peço só mais um bocadinho. Entretanto, o Alexandre está a referir que existe a Albufeira do Maranhão. Sim, nós também já temos pelo menos 2 pessoas que à partida irão também prospectar. Essa Albufeira é bastante grande, portanto, preferencialmente deverá haver 2 ou 3 observadores que cobram diferentes pontos da Albufeira, já que uma só pessoa não consegue cobrir a Albufeira toda.
mas para as maiores albufeiras também adotaremos essa estratégia de ter pessoas em pontos diferentes. Esperamos só mais um momento, então, para ver se o João consegue colocar aqui o link com os resultados de 2019. Nós, aproveito para dizer que nós este ano também vamos criar um documento semelhante com os resultados e eles depois serão atualizados em tempo quase real, ou seja, no próprio dia, à medida que os resultados vão chegando, nós vamos preenchendo o documento e as pessoas podem consultar, e a experiência dos censos anteriores é que no final do próprio dia do censo, do sábado, já temos um valor quase final e no final do dia do domingo normalmente já temos uma contagem definitiva. João, conseguiste arranjar, não? Eu acho que já tenho o link. Só espero não estar a fazer erro. Publicar nada que não deva. Pronto. Acabei de partilhar. Vejam, confirmem se conseguem aceder. Vou tentar também aqui. Por favor. Sim, está um bocadinho, está a abrir aqui. Sim, acho que aparece. Já aparece aqui. Só quero que confirmem. Ok, outras pessoas conseguem ver. Eu saliento que esse documento, se repararem, quando abrem esse documento, em baixo tem 2 separadores. O primeiro separador chama-se Contagens Detalhadas e que tem então a lista de locais organizados por distrito e depois tem o nome do local, diz se foi visitado ou não, tem o número de indivíduos com o mínimo e o máximo e depois tem a coluna a dizer quem foram os voluntários que participaram. E depois embaixo da folha tem o segundo separador, que é os totais por distrito, que foi aquele quadro que eu apresentei num dos slides, que é então o resumo por regiões para se ter uma noção da distribuição dos bichos por distrito. Ora bem, entretanto, voltando aqui às questões, o Luís Silva diz que quem quiser participar no Mondego pode enviar um e-mail, está aqui o endereço, sandeiro2@hotmail.com. A Liliana Barosa pergunta, para ter uma ideia dos locais potenciais no Distrito de Leiria, proximidades da Praia da Vieira, Rio Luís, Ervedeira. Bem, no Distrito de Leiria, o único local assim com um historial regular de ocorrência é a Lagoa de Óbidos. Aí tem havido um indivíduo todos os anos, nem sei se às vezes apareceram 2. Depois tenho ideia que houve pelo menos uma ocasião em que apareceu no Paulo da Tornada. De resto, o distrito tem muito poucos locais com potencial, porque não tem zonas úmidas costeiras. Eu penso que a Foz do Rio Lis não tem grande potencial, porque aquilo é um final de rio regularizado. A Lagoa de Ervedeira é muito pequena, portanto pode aparecer lá algum bicho pontualmente, mas não creio que tenha condições para a hibernada regular. E depois no mar eu acho que nessa zona da costa não costuma haver pesqueiras no mar, portanto, mas é assim, não é impossível, portanto, obviamente que qualquer zona úmida no limite tem condições, só que o Distrito de Leiria tem poucas barragens, e depois, enfim, depois no interior podíamos sempre especular sobre a barragem do Cabril ou outras barragens, mas são barragens muito cavadas que eu acho que, pela minha experiência, não costumam suportar pesqueiras invernantes. Depois o José Freitas tem aqui um pedido para o Carlos Torralvo, que é, Carlos, podes partilhar novamente o slide que tem as organizações participantes em Espanha? Acho que era o slide 15. Por favor, é só voltar para trás. Vale. Ainda tens aí a partilha ativa, portanto era só pôr o slide novamente. Isso. Esto me pide, ¿verdad? Era isto que o José Freitas estava a pedir. Está aí, portanto, a lista das organizações e entidades que participaron. No están todas, ¿eh? No están ¿Cómo? todas. No están todas. En esa diapositiva son 54, pero no me cabieron, no han cabido los 54 en... Sim. Sim, muito bem. Carlos, uma coisa, este ano vão também censar Marruecos ou não? Este año no se puede, no vamos a hacer Marruecos porque no se puede ir en avión a Marruecos, pero este año nosotros, que siempre hemos ido con nuestro coche, íbamos principalmente, bueno, el año pasado, en el censo anterior, nosotros llevamos X años, no me recuerdo, unos 10 años censando las aves acuáticas del norte de Marruecos. En el censo anterior aprovechamos esas visitas para hacer hincapié también a la pescadora, y este año no, ni el año pasado ni este año hemos ido porque el tráfico marítimo está cortado y no podemos ir con nuestro coche a Marruecos. Entonces no, este año no hemos ido y no se va a censar Marruecos. Pues, ¿y en Canarias a pescadores? Bueno, Canarias nunca lo hemos tenido en cuenta en los censos porque, bueno, siempre hemos pensado más en la península ibérica.
se podría valorar. Este año no lo he tenido en cuenta, podríamos hablarlo en futuros años con los compañeros de allí. El problema es que hay en las islas, que pasa también en las Baleares, que es muy difícil censar la costa, ¿vale? Es una situación que también tenemos aquí en la península. Posiblemente pase desapercibida una fracción invernante en la costa mediterránea, porque son zonas muy inaccesibles, poco frecuentadas, y haya una población invernante que no será muy abundante, pero pasará desapercibida. En las Islas Baleares pasa igual, ¿no? Yo sé que los datos que tenemos con 14 individuos no es el total. Nos llegó, y a través de los participantes de allí, lo que pudieron aportarnos. Ellos mismos nos lo decían hay más, pero no, con los medios que ellos tienen no pueden hacer el censo total. Muito bem. Bom, não tenho aqui mais perguntas. Vou só dar mais um minuto, se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa. Se não, Gonçalo, deixa-me só dizer aqui também, é um bocado em resposta ao que a Liliana disse agora, porque ela diz que na tabela, no tal Excel, aparece a Foz do Lis, e acho que é isso que ela quer dizer, aparece no Excel, e por isso é que ela perguntou se poderia visitar esse local. Para nós, o ideal, obviamente, era visitar todas as massas de águas que existem em Portugal. Mas, por prioridades, nós preferimos dar primazia àquelas em que há registros históricos da espécie. Obviamente que se alguém do interior ou Liliana quiser participar numa massa de água na foz do Rio Lido, no caso do interior do país, numa albufeira onde não há registro, nós incentivamos a fazer, até porque os zeros são tão importantes como qualquer outro número. Por isso, se quiserem participar, nós incentivamos a participação, mas até porque, lá está, aquele caso que o Gonçalo estava a falar de Castelo Branco, de que poderá ser o primeiro indivíduo no censo, isto advém de um trabalho prévio, ou seja, nos últimos censos temos tido visitas a albufeiras de Castelo Branco, e sabemos que o resultado nos últimos censos é zero. Por isso, temos quase a certeza que será o primeiro, se for contado, obviamente, se estiver lá, será o primeiro indivíduo a invernar, a entrar para o distrito de Castelo Branco. Por isso, os zeros são importantes e incentivamos a participar, seja em qualquer sítio que for. Por isso, sim, se Liliana estiveres interessada em participar, a Foz do Lis, os Campos do Lis, a Lagoa da Ervilheira. Nós, já agora só para complementar, de facto a lista de locais que têm aparecido nas várias edições do fecheiro Excel tem variado um bocadinho, porque nós registamos, vamos um bocadinho basear-nos, por um lado, nos dados dos censos anteriores, por outro lado, às vezes vamos ao IBIRD ver onde é que há registros em dezembro ou janeiro, porque fora desses períodos podem ser bichos em migração, e os bichos em migração aparecem em muito mais locais, e portanto nós tentamos recolher a informação sobre o bicho em dezembro ou janeiro, e depois vamos mais ou menos criando ali uma lista de locais que nós achamos que têm potencial com base no histórico, mas depois vamos fazendo pequenos ajustes. Agora, nós temos mesmo para este ano e para anos anteriores pessoas, por exemplo, que querem colaborar nos distritos da Guarda ou de Bragança, por exemplo, que são distritos que só têm registros de águia pesqueira em passagem. Portanto, a expectativa de haver águias pesqueiras a invernar lá é muito baixa, mas, por exemplo, em Castelo Branco, de facto, parece que há um indivíduo a invernar. Se estiver lá no dia do censo, seria o primeiro. Isto também pode, especulando um pouco, refletir se as populações reprodutoras estão em expansão e se há cada vez mais indivíduos, elas vão ter que procurar novos locais, porque os locais melhores já estão ocupados. E, portanto, não me surpreenderia que houvesse ocupação de novos locais que nos anos anteriores não estavam ocupados. Só para dar um exemplo, o ano passado, em janeiro, mais ou menos por esta data, eu vi uma águia pesqueira na Albufeira de Póvoa e Meadas, que fica perto de Castelo de Vide, é no extremo norte do distrito de Porto Alegre, quase no distrito de Castelo Branco. Nunca foi registada ali uma águia pesqueira durante os censos, só que o ano passado não houve censo. Mas depois esse bicho esteve lá durante uns dias e depois desapareceu. Não sei se este ano vai haver ou não, mas só para dizer que de vez em quando, e isto no caso das albufeiras do interior, às vezes há, outras vezes não há, e nos anos há, noutros anos não há, nós nunca sabemos. E, portanto, mesmo os locais que não têm grande historial, vale a pena visitar, porque às vezes pode haver surpresas, e é só visitando é que nós podemos ficar com a certeza.
Portanto, há locais que temos mais expectativa, há locais que temos menos. Mas se alguém tiver próximo da sua zona de residência, uma zona úmida, com alguma dimensão, portanto, não estamos a falar de charcas, estamos a falar, sei lá, de barragens ou açudes com, vamos dizer, 1 quilómetro ou mais, por exemplo, ou no mínimo meio quilómetro, já com alguma dimensão. Às vezes as pesqueiras, elas até se podem mexer de umas barragens para as outras, mas vale sempre a pena prospectar, porque toda a informação é útil e às vezes descobrimos novos núcleos de invernada que não eram conhecidos. Aliás, se houve coisa que este censo trouxe de novo, foi termos uma noção da quantidade de pesqueiras que invernam, não só a nível nacional, mas até em sítios como a Ria de Aveiro ou o Estuário do Sado. Ninguém sabia, ninguém fazia ideia que invernavam lá 18 pesqueiras, por exemplo. Nós vamos dar uma volta no estuário e vemos 2 ou 3 ou 4. E quando fazemos assim um percurso ou uma equipa dirigida, de repente ficamos com uma noção muito diferente. Portanto, este censo já nos permitiu ficar com uma informação que há 7 ou 8 anos atrás ninguém fazia ideia. Aqui, só ver se já respondi às questões. Luís Marçal pergunta se na Ria de Aveiro, o local semelhante à saída da Barra. O Samuel já respondeu, mas eu saliento que em locais de grande dimensão, como a Ria de Aveiro, existe uma equipa para coordenar os voluntários, para as pessoas não estarem a contar isoladamente. Aliás, esse foi o nosso erro em 2015. No primeiro censo, nós não tínhamos equipas organizadas e, portanto, era cada um por si. Isso nas pequenas albufeiras funciona, mas nas zonas grandes é muito difícil ter uma noção global. Portanto, nas zonas grandes nós incentivamos as pessoas a contactar o coordenador, que no caso da Ria de Aveiro é a Associação BioLiving, para integrarem a equipa e para estarem em contacto com o resto das pessoas. O Alexandre diz que houve um registro fotográfico na barragem de Povoinhadas. Eu sei que houve, mas eu acho que ainda foi nas alturas de migração, não foi agora no período de invernada, ou já foi em janeiro. Por acaso, não tenho a certeza, já foi agora em janeiro. Pode haver uma águia a invernar e seria engraçado porque era um sítio novo para o censo. O José Sousa pergunta se há o envolvimento de outras instituições neste censo. Não há. Diretamente, não, na organização. Tem havido colaboradores que pertencem a outras instituições, quer do Estado, quer associações, que individualmente ou às vezes através da organização pretendem colaborar, e já tivemos colaborações de pessoas que trabalham para outras organizações. A organização do censo propriamente dito em Portugal é feita pelo Portal Aves de Portugal. Agora sim, penso que já... o Jorge está a dizer, sim, mas 22 de janeiro de 2021 foi no inverno passado. Não foi este ano, foi no ano passado. Esse era o registro que eu estava a falar há pouco. Eu também cheguei a ver essa ave em dia 8 ou 10 de janeiro, que teve uns dias presente na Albufeira de Povoinhadas. Este inverno não tenho conhecimento de nenhuma. Era isso que eu queria dizer. Portanto, teve lá uma no inverno passado, só que no inverno passado não havia censo. Portanto, esse indivíduo não foi contabilizado para censo nenhum, porque o ano passado devia ter havido censo, mas não houve. O Miguel pergunta se podes fazer uma divulgação. Quer dizer, podes divulgar o censo pelos canais que entender. Não sei se era essa a questão, mas pode ser divulgado, sim. O objetivo desta sessão desta noite também é exatamente divulgar o censo para quem quiser participar. Agora, eu não sei se percebi a questão, Miguel. Eu acho que ele está a perguntar se pode fazer divulgação depois do webinar. Sim, já percebi. Sim, podes, sim, claro que sim. Claro que sim. Já percebi o que é, que o Centro de Ciência Viva do Algarve costuma fazer umas iniciativas no dia do censo para quem quiser participar, e eu acho que era isso que o Miguel queria anunciar. Podes, com certeza que sim. Aliás, essas atividades até são fundamentais para dar continuidade. Não sei se queres usar a voz, não sei se quiseres usar a voz, que é capaz de ser mais fácil, Miguel. José, podes dar voz ao Miguel Rodrigues, por favor. Ok, já está. Obrigado, Gonçalo. Pois eu não estava a conseguir explicar, desculpa. Não, porque até foi uma sugestão do Sérgio Correia, que é o coordenador cá em baixo, na RIA. Nós tentamos fazer isto no primeiro censo em que participamos, que não foi o primeiro censo que se fez, foi de 2016. Se houver pessoas que gostavam de participar, mas que não sentem à vontade, ou que não sentem com experiência suficiente, eu vou estar, em princípio vou estar eu e vai estar outro voluntário, o Diogo Portela. Devemos estar na azoteia do Centro de Ciência Viva do Algarve. A nossa azoteia está mesmo virada em cima da ria. E é um ponto central que depois permite comparar com as outras zonas
as aves que passam ou que estão ali pousadas. As pessoas são livres de aparecer, obviamente somos todos voluntários, portanto a entrada obviamente que é gratuita. Podem aparecer na nossa azoteia. Se quiserem, podem estar ali o tempo que quiserem, porque nós vamos assegurar o censo durante todo o período. Provavelmente até somos capazes de estar, pelo menos eu, durante o dia todo. Portanto, as pessoas que quiserem aparecer, conhecerem a espécie, conhecerem outras espécies que vão aparecer também, e perceberem como é que funcionam as metodologias do censo e darem o seu contributo, ou até ganhar experiência para novos censos nos outros anos, depois estejam à vontade. Nós vamos estar lá a partir das 9h30, 10 horas, já devemos ter o portão aberto para quem quiser entrar. Podes só explicar onde é, para quem não conhece, por favor. Isto é mesmo, sim, desculpa. O Centro de Ciência Viva do Algarve fica mesmo no centro de Faro, junto à Doca de Faro, junto à Marina de Faro. É um edifício amarelo antigo que lá está e é praticamente inconfundível. É mesmo em frente aos bombeiros na Baixa de Faro, junto à Ria. Olha, Miguel, depois se quiseres partilhar aqui as coordenadas, para quem não percebeu muito bem. Eu posso, sim, se me derem aqui um segundinho, eu vou aqui e ponho até a localização aqui do centro, que é capaz de ser mais fácil. Pronto, penso que, enquanto aguardamos só que o Miguel partilhe as coordenadas, mas penso que o Paulo Alves partilhou aqui um link a dizer que 10 de dezembro continuava um indivíduo em Póvoa e Meadas. Paulo, sim, é verdade, de vez em quando há observações, agora eu não acho que esse indivíduo esteja lá sempre, porque este local é bastante monitorizado e esses bichos só aparecem lá ocasionalmente. Portanto, eu acredito que sejam indivíduos que se vão deslocando entre essa barragem e outras massas de água da região. Pronto, o Miguel já partilhou aqui as coordenadas do Centro de Ciência Viva do Algarve, então para quem se quiser juntar e aprender também a realizar o censo, pode aparecer no Centro de Ciência Viva do Algarve. Pronto, penso que não há mais questões, por isso vamos dar por encerrada esta sessão. Agradeço a todos o interesse, agradeço ao João Tomás e ao Carlos Torralvo por estarem aqui também a partilhar estas informações sobre o censo da águia pesqueira e resta-me despedir e desejar boas observações e bons avistamentos de águias pesqueiras no dia 22.